Desejo de coração a você uma boa noite e que você desfrute de um feliz sábado. Nós estamos vivendo em um momento peculiar e especial. Eu queria fazer uma pergunta para explicar por que estou dizendo isso. Quantos de vocês que estão presentes hoje aqui são formandos? Você poderia se manifestar levantando sua mão? Quem é formando aí? Uau! Parabéns. Quantos de vocês nesse final de semestre estão cansados? Levante a mão. É isso aí, está acabando a parte fácil. Quantos de vocês agora se formam e não voltam no ano que vem? Deixa eu ver sua mão. Então esse é um momento importante, especial. Porque provavelmente essa é uma das últimas sextas-feiras que você assiste aqui, seus últimos cultos nesse campus, nesse lugar, que nos marca o coração dessa fase tão importante da sua vida, dessa conclusão, e desejo você que está se formando aí, meus parabéns. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu estava numa igreja pequena, melhor não falar onde, né? Vai que você conhece. E eu corri para a igreja porque iria dirigir uma comissão um pouco antes do culto na quarta-feira. O culto começava às 8, combinei com todos de estarem lá um pouquinho antes das 7, e às 7 horas em ponto começamos a comissão, e a comissão se desenvolveu e foi uma bênção, uma bênção. Tudo sendo resolvido muito rapidamente e tal. E quando deu 5 para as 8, nós percebemos que já nossos assuntos tinham acabado, mas o tempo também. E aí eu fiz uma pergunta simples, comum. Quem prega hoje? E estava toda a liderança da igreja ali na minha frente. Aí um olhou para o outro, outro olhou para o outro, e eu falou, eu não. E eu olhei para os anciãos e falei, quem prega hoje? Eu não. Até que alguém falou assim, era eu. Falei, era? Era. E eu tenho que buscar minha esposa no hospital neste momento. E essas foram suas últimas palavras. E sumiu. E todo mundo sumiu. E deu 8 horas, e eu estava com a Bíblia na mão, tentando achar um segundo de espaço para olhar para dentro da Bíblia e saber o que eu iria fazer naquela situação. E pensei, assim que a pessoa que for dirigir o louvor chegar, eu vou me sentar rapidinho para bater o olho. E a pessoa que dirigiu o louvor não chegava. Então eu peguei o microfone e fui para lá, e vamos cantar. E o playback estralando, e eu lá dirigindo louvor, pensando, assim que alguém chegar para dirigir um momento de oração, eu me sento rapidinho para bater o olho na minha Bíblia e ver o que eu posso fazer. E a pessoa que dirigiu o momento de oração também não apareceu. Aí eu pulei o momento de oração e comecei um sermão que, obviamente, eu não tinha preparado. Então, obviamente, ficou sem pé nem cabeça. Para não dizer que estava sem pé nem cabeça, a cabeça e os pés estavam todos num sermão Frankenstein. Bem Frankenstein mesmo. E preguei. E foi aquele negócio, foi saindo. Quando estava chegando perto do final do sermão, eu lembrei que eu pulei o momento de oração. E eu falei para eles que a gente deveria orar. Falei, então eu quero propor para vocês uma coisa, vamos orar. E ore por quem Cristo colocar na sua mente para você orar. E aí eu fui para o primeiro banco e me ajoelhei. E depois que eu ajoelhei, passaram alguns segundos, eu peguei o microfone. E falei assim, você vai se sentir tentado a orar, pedindo para que Deus abençoe, ou que Ele converta uma pessoa que na sua mente você julga ser fácil a conversão. Porque a gente tem essa tendência, aquela pessoa já está quase lá. Mas não faça isso. Ore pela primeira pessoa que Cristo colocar na sua mente. Coloquei o microfone de volta, dirigi o momento de oração, as pessoas oraram, se ajoelharam, eu dirigi o hino final e fui para casa depois de fechar a igreja. Furioso, estava bravo, muito bravo. E cheguei em casa, falei para a Luciana, minha esposa, que coisa, que negócio, e falei um monte, estava muito bravo. E já marquei uma nova reunião para sábado, mas antes do sábado, sexta-feira eu fui para a escola onde eu trabalhava. E a hora que eu cheguei na escola, alguém chegou para mim, e quando eu vi ela, eu lembrei de quem eu vi, porque ela foi uma pessoa que quase no final do sermão, sentou-se no último banco, pegou uma caneta e começou a anotar o sermão. E ela falou assim, eu preciso falar com você uma coisa urgente, você não me conhece, se apresentou, disse, pode falar.
Quando deu 7h30 da noite, quarta-feira, eu estava em casa, sem nenhuma pretensão de ir para o culto, e meu filho chegou. E meu filho chegou e falou: mãe, vamos ao culto? Falei: seu filho tem quantos anos? Falei: meu filho tem 4 anos, 3 para 4 anos. Falei: uau, uma criança de 3 para 4 anos falar: mãe, vamos para o culto, é a mesma coisa que falar: mãe, eu quero brócolis, né? Quero grão de bico. E ela falou: vamos. Ele, com todo constrangimento, ele insistiu, e eu fui. Meu filho pedindo para ir para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, ele deitou no banco e dormiu. Só que você começou um assunto, e quando você começou um assunto, você já tinha começado a pregar, eu falei: eu preciso muito saber esse assunto. Então eu peguei a caneta e comecei a anotar, e depois você mudou de assunto. E aí eu comecei a anotar o que você mudou também. Aí você mudou de assunto 4 vezes. Mas eu anotei tudo. E fui para casa. Antes de eu ir para casa, a hora que eu me ajoelhei para orar, e eu pensei: eu vou orar por uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, que eu não oro, e eu vou orar pelo esse meu amigo. E ela disse que começou a orar pelo amigo. Mas quando ela ia orar pelo amigo, ela falou assim: vou orar pelo esse amigo não, minha mãe vai operar na semana que vem do coração, então eu vou orar pela minha mãe. E quando eu ia orar pela minha mãe, você falou assim: ore pela primeira pessoa que você pensou. Aí eu levei um susto, e comecei a orar pelo amigo, e parei de orar pela minha mãe. Falei: uau, e daí? E daí que eu cheguei em casa e fui querer ligar para o meu amigo, porque eu queria orar por ele, orei por ele, você insistiu que eu orasse por ele. Só que meu amigo não mora no Brasil, meu amigo mora no Japão. Então, quando eu cheguei em casa, fui tentar falar com ele. Na época do MSN. Lembra do MSN? Há coisas mais antigas que o MSN, mas ele... E aí eu entrei lá e comecei, passaram alguns segundos, meu amigo respondeu. E ele me apresentei, perguntei como é que ele está. Eu falei assim: eu não quero falar com você. Se você quiser falar sobre Deus comigo, pare agora, porque eu dei um ultimato para Deus. Eu disse para Deus que a nossa relação acabou e a minha vida também acabaria hoje. E ele disse assim. E ela perguntou por quê. Ele falou assim: eu faço perguntas para Deus e Deus não responde as minhas perguntas. Eu acho que o mínimo que Ele pode fazer na nossa relação é responder algumas perguntas que eu tenho. Eu estou aqui nesse país abandonado, sou um analfabeto praticamente aqui. Achei que vim para cá pelo projeto dele, por causa de coisas que me vieram para cá, e ele despejou todas as suas frustrações para com Deus. E ela falou assim: e quais as perguntas que você tem feito? Ele falou: então vou mandar uma e quero ver se você se vira com elas. E pegou e mandou uma pergunta. Não era uma pergunta absurda, a pergunta era justamente a primeira parte do meu sermão. Ela falou: espera aí que eu vou responder a sua pergunta, e digitou a primeira parte. Ela falou: qual é a próxima? Ele digitou 4 perguntas. E ela colocou as 4 partes. E aí ele desligou. Desconectou e o telefone tocou. Aos prantos ele olhou para ela e falou assim: sabe por que eu te atendi? Eu tinha prometido que hoje eu não ia falar com ninguém. Eu te atendi porque eu levantei depois de um sono para ir ao banheiro, tomar uma água e voltar a dormir. Lembre-se, Japão, 12 horas de fuso. Só que quando eu fui, eu percebi que o meu computador estava ligado, o MSN conectado, e eu não tinha ligado. E estava você chamando lá, bem na hora que eu acordei, com o computador ligado. Eu falei: que é esse computador ligado? E quando eu sentei para desligar, eu te vi lá falando. E aí, quando a gente começou a conversar: obrigado. Obrigado pelas respostas. Deus tem um plano para mim. Depois daquele dia, nunca mais preparei sermão na minha vida. Eu fiquei fortemente impressionado quando ela contou para mim. Deus tem um projeto para alguém em algum lugar do qual você não sabe, mas você pode estar hoje fazendo parte do plano de salvação de Deus para com alguém. Mas há algo muito importante que deve chamar sua atenção hoje. Se você não prestou atenção em nada, preste atenção agora, e a partir de agora, coloque tudo que você tem de atenção nesse cérebro para você saber disso, neste final de ano. Os convites de Deus, as perguntas de Deus, elas são muito mais importantes do que as nossas. Deus considera, obviamente, todos os seus questionamentos como sendo importantes. Mas Ele espera que você considere os questionamentos dEle como sendo importantes. Então atente para isso. As perguntas que você faz têm alto nível de complexidade, senão você não faria essas perguntas.
As perguntas que você faz são importantes e as respostas podem ser variadas. Da mesma maneira que as perguntas de Deus também podem ser e são muito complexas em muitos aspectos. Mas há uma diferença nas respostas que você espera de Deus e nas respostas que Deus espera de você. E anote isso: todas as perguntas que Deus faz para você podem ser complexas ou não, mas todas elas podem ser respondidas com 2 palavras apenas. Todas as perguntas que Deus faz para você podem ser respondidas com sim ou não. Todas. Porque Deus nunca se aproxima de você fazendo uma pergunta porque Ele quer saber alguma coisa ou quer obter de você qualquer informação. Desde a primeira pergunta da Bíblia até a última que Deus faz, sendo elas muito estranhas ou não, as perguntas de Jesus exigem de você uma decisão, nunca uma informação. Porque Deus sabe... Deus sabe o quê? Deus sabe tudo. Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Obviamente que sabia. Talvez Adão não fazia ideia do tamanho do problema que ele tinha entrado. Mas Deus sabia. Caim, onde está teu irmão? Deus sabia onde é que estava Abel? Claro que sabia. Mas Deus estava olhando para Caim. E a resposta de Caim era essa pergunta, pode ser resumida em um sim ou não. E Caim disse não. Como Adão disse sim. Moisés, o que você tem aí na sua mão? O que tens na mão? Sim ou não? Você vai me permitir te usar ou não? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Sim, Senhor. Fui eu. No Evangelho de João, você está com sua Bíblia aí? No capítulo 5 desse Evangelho, há uma centralidade numa pergunta de Deus em Jesus Cristo para um ser humano que aqui representa todos nós. Todos nós. E o texto começa dizendo que, passadas essas coisas, as descritas no capítulo 4, obviamente, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Eu imagino Jesus ali no Monte das Oliveiras, onde tinha passado a noite, a parte escura do sábado, a noite de sexta-feira, orando, conversando com o Pai. E depois de tempo de oração, ele vai para Jerusalém, saindo do monte. E por que eu estou dizendo isso? Porque havia ali, junto à Porta das Ovelhas, aqui fica bem de frente para o Monte das Oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, Casa de Misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Verso 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Algumas coisas são importantes nesse texto. A primeira é que, quando você olha para o versículo 4, você vai notar aí que ele está entre colchetes. Está assim na sua Bíblia? Sim ou não? Sim? Isso significa que essa parte do texto não consta em todos os manuscritos confiáveis originais. Então a gente não pode nem bater o martelo para uma coisa ou outra, mas a gente pode bater o martelo para uma coisa. Isso era uma crença. Não era revelação. Era uma crença. Então anote e pense muito nisso. Isso era uma coisa que as pessoas imaginavam a respeito de Deus. Não era aquilo que Deus dizia a respeito de si mesmo. E aquilo que as pessoas imaginavam a respeito de Deus e que de alguma forma ou de outra se formaram na sua imaginação, na sua informação, determinava o seu comportamento. Você não precisa dizer para mim muitas coisas sobre você. Diga para mim o que você pensa sobre Deus, que eu já tenho informações suficientes sobre você. Diga o quanto você confia em Deus, que o mundo já vai poder saber o quanto ele pode confiar em você. Diga o que você pensa sobre Deus, que já vai dar para saber o que pensar a seu respeito, com baixíssima possibilidade de errar. O que as pessoas estavam fazendo estava sendo determinado pelo que elas criam.
E muitas vezes nós falamos de coisas importantes da vida, como sentir, como experimentar, mas a Bíblia repetidamente fala sobre crer. Nunca menospreze o crer, porque você faz aquilo que você crê. Um exemplo bobo, mais simples, se eu disser para você, eu creio que esse teto está caindo, você crê? Não precisa me responder que você não crê que o teto está caindo, porque por uma razão simples. Você continua sentado aí. Se você cresce, talvez um exemplo fica melhor. Eu creio que tem uma barata aí no pé dessa cadeira. Por que eu sei que você não creu? Porque você ainda não saiu voando. Você faz o que você pensa ser correto. Você faz o que você crê. As pessoas criam e crenças determinam comportamentos. E agora eles estavam ali, tentando pular na água. Mas está imaginando? Eu quando fecho o olho e imagino essa cena, eu imagino uma São Silvestre. Porque o texto diz no versículo 3 que jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então não era pouca gente. Era muito cego, muito coxo, muito paralítico, muito aleijado, muita gente doente. Só que o primeiro que pulasse na água, quando essa era mexida, cria-se sarava. Mas para você estar no meio de uma multidão, enxergar uma água mexendo, saber, perceber, sentir que uma água está mexendo, ganhar de toda a multidão e pular na água, você minimamente não pode estar doente. Portanto, quem sarava nesse concurso bizarro? Só quem, ou alguém cuja doença estava somente na sua cabeça, na sua mente. Era um horror. Esse é o jeito de Deus fazer as coisas, sim ou não? Sim ou não? Obviamente que não. Então anote uma coisa. Você pode repetidas vezes dizer que Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Mas você deve repetidamente crer que Deus tem um plano de salvação para você, mesmo que isso envolva toda a humanidade. Lá estava uma boa parte. E um homem enfermo havia 38 anos. Eu olho para esse texto e me lembro de uma vez, a primeira vez que eu visitei um presídio. Todas as coisas assustam, né? E fiquei muito assustado em muitas coisas. O primeiro susto que eu vi foi na hora de chegar. Não tinha nenhum homem para fazer visitas. A maior parte das pessoas que fazem visitas nos presídios são mulheres. A quantidade de crente me assustou também, que estavam aí para visitar as pessoas. Aí o tamanho daquelas portas e jaulas. E, obviamente, o que me impressionou muito, o que impressionaria você, se você sabe o que estou falando, foi a revista. Então, é um negócio complicado. E depois que eu fui conversando com as pessoas, um monte de regras, aquele clima tenso, a tensão pode ser cortada, assim, ela se solidifica diante de você. Foi que da hora que a gente chegou, até a hora que a gente saiu, tinha um homem que ficou andando voltas na quadra. Desde a manhã, até a tarde, ele dava voltas na quadra. Aí eu conversei com um dos reclusos, eu falei assim, aquele cara fica fazendo isso? Ele fala, sempre. Cara, ele fica dando volta na quadra? Eu falei, fica. Por que ele faz isso? Ele olhou para mim e falou assim, aquele cara está aqui faz 30 anos. A coisa mais inteligente e sã que ele faz depois de 30 anos é dar volta na quadra, porque você não faz ideia do que os outros fazem. Falei, tá bom. Eu tinha 21 anos na época. Esse homem estava nesse estado havia 38 anos. Você parou para pensar? Antes de você nascer, ele estava lá. Quem mora no deserto só sabe falar de areia. Pense em que conversa poderia se ter com esse homem. Ele poderia falar muito de doença. Um dia ele chegou, ele viu pessoas pularem, ele viu pessoas morrerem, ele viu muitas tentativas, ele ganhou amigos, ele perdeu amigos, ele viveu fortes experiências, até que ele descobriu que todas as experiências que ele viveu se resumiam a estar perto de um tanque esperando por um momento. Então esse é o momento que eu falo para você de coração. Eu e você, nós seres humanos, temos a alma paralítica. De alguma forma, nós estamos paralisados. Existe uma coisa que Deus insiste em nos dizer, e muitas vezes nós insistimos em não crer, é de que, sem mim, diz Ele, nada podeis fazer.
Quando isso chega no meu coração, eu tento olhar para Jesus e falo: Senhor, mas tem uma coisinha ou outra que eu consigo fazer. Ele diz: não, você não consegue fazer nada sem mim, você foi paralisado. É comigo que as coisas acontecem. Mas há agravantes e há coisas mais profundas e terríveis para isso. De alguma forma, a infecção causada pelo pecado me inutiliza, porque é exatamente isso que o pecado faz com você e comigo. Ele nos utiliza, ele inutiliza os nossos sonhos, eles se infectam, e da maneira como eles se infectam, nós começamos a ter os olhos voltados para dentro, e a gente só olha o que nos interessa, e pensamos apenas nos nossos sonhos, nossos projetos e nossos planos, e as nossas pernas também são paralisadas pelo pecado, porque nós só nos dirigimos para aquilo que a nossa vontade carnal nos leva a ir. E temos mãos desidratadas e paralisadas pelo pecado. E é isso que o pecado faz, quando nós só agimos em conformidade com a miopia própria do pecado, e fazemos o que nos convém, e aquilo que fazemos que quando nos convém, e só quando nos convém, nos mata. Isso é a humanidade. Isso aqui é a humanidade que sonha e nem consegue perceber que este planetinha não tem a menor capacidade de suportar 7 bilhões e meio de sonhos, sendo eles todos egoístas, paralíticos. E o que o paralítico espera? O paralítico está esperando um evento, ele está esperando um fenômeno, ele está esperando um grande momento da virada. Paralítico, esperando um grande evento, olhando para a água, esperando o dia que aquela água vai mexer, e ele vai estar perto o suficiente para cair dentro, e a vida vai mudar, esperando um momento. Conversava com um ex-sogro, não era sogro porque ele era pai da namorada de um irmão meu. Eu comecei a dar estudos bíblicos para ele, e depois do primeiro estudo eu falei para ele assim: vamos para a igreja hoje? Ele falou assim: no dia que Deus preparar eu vou. Estudo número 1. Estudo número 2, vamos para a igreja? No dia que Deus preparar eu vou. Estudo número 3, plano da salvação. Eu falei: vai ter algo especial hoje, eu queria que você fizesse parte de uma comunidade das pessoas que creem como você, e algumas coisas na sua vida já podem mudar. Vamos comigo? Ele falou: o dia que Deus preparar eu vou. No quinto estudo, a mesma resposta. E depois da mesma resposta eu falei para ele assim: amigão, você está falando do dia que Deus chamar ou preparar? Deus te chamou há 2000 anos, quando Ele cravou seu nome na cruz. A próxima vez que você ouvi-lo chamar, vai ser para o juízo e não para a cruz, porque o chamado para a cruz já foi feito. O chamado para a salvação já foi feito. A próxima vez que o seu nome soar, vai ser para você dar conta de todos os chamados que você recebeu. No próximo domingo eu estava no enterro dele. Deus chamou. Jesus se aproximou daquele homem. Havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos, mas Jesus se aproximou daquele homem. Isso é tremendamente significativo. Deus não parou na frente de todo mundo e disse: querem ser curados? Não, Ele não fez essa pergunta. Ele chegou perto daquele homem e perguntou uma pergunta esquisita: quer ser curado? Eu preciso, antes de terminar, dizer essas coisas para você. A primeira: a pergunta pode parecer esquisita, mas lembre-se, Jesus não pede informações para a gente. E quando Ele se aproxima de alguém e pergunta: quer ser curado? A pergunta é profunda e começa por uma coisa no desdobramento dela. Você de fato quer que a sua vida fique diferente, ou você já se adaptou profundamente a um mundo onde você está comodamente paralisado, e na sua paralisia ninguém precisa pedir ou exigir coisas de você que só exigiriam se a sua vida fosse dinâmica? Que ninguém vai perguntar ou pedir para você fazer coisas que você só faria se identificasse em você como um cristão? Ou é muito melhor que as pessoas te vejam como alguém normal, e pessoas normais não vão enfrentar coisas que pessoas espirituais enfrentam? Quer ser curado? Porque assim que você se levantar disso, haverá coisas que vão acontecer com você, porque você foi curado. Queres? Tem coisas nessa pergunta: você quer ser curado, mas quando você quer ser curado por quem?
Qual é o método? Qual é a fonte? Qual é o propósito? Qual é o recurso? Você quer ser curado? Porque se você resolver o seu problema a partir das coisas que você criou na sua cabeça, dos métodos que você criou, você não vai precisar dar contas para ninguém daquilo que te faz vivo. Mas se você for curado por mim, você vai se ligar numa relação de pertencimento a mim. Você não vai se tornar meu devedor para sempre, você vai se tornar meu para sempre. Lembre-se, quando Deus pagou a dívida do pecado, Ele não trocou a dívida que você tem para com o pecado com a dívida que você tem para com Ele. Não foi isso que aconteceu. A graça não nos faz devedores de Deus, a graça nos faz pertencentes a Ele. Quer ser curado? Você quer que eu cure você do seu egoísmo? E significa que você está pronto para que desse ponto para frente você não decida mais nada e eu vá decidir tudo. E quando você ver as ondas batendo no seu barco, você não vai mais remar, você não vai pular, você não vai içar ou você vai recolher as velas. Você simplesmente vai ter que perguntar para mim o que fazer, mesmo que eu pareça estar dormindo. Quer ser curado? Eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Isso tem um significado. Significa que quando Ele fala eu sou, quer dizer que Ele não vai enviar uma cura para você. Significa que Ele é a cura em você. Deus não faz download de bênçãos. Ele bate na porta da sua casa, do seu coração, e é a bênção. Não existe nenhuma dádiva de Deus que é recebida a despeito dele. Deus não tem coisas para te dar. Deus é o dom. Quer ser curado? Porque eu não vou te tocar e sumir da sua vida. Eu vou entrar na sua vida e vou ser as pernas que você não tem para andar. Eu vou ser a voz que você não tem para falar. Eu vou ser os olhos que você não tem para ver. Eu vou ser as mãos que você não tem para tocar. Eu vou pulsar num coração que você nem consegue me entregar. Eu sou, disse ele. Quer ser curado? Se a pergunta parece estranha, imagine a resposta. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, você pode me empurrar lá para a água? O que Jesus propôs para esse homem é uma proposta que Ele faz para você e para mim hoje. E por favor, anote isso. O Deus da Bíblia não pede chances. Lembra das perguntas? Eu já passei um bom tempo falando e ouvindo nós dizemos assim, quando eu chegar no céu eu vou fazer umas perguntas para Deus. Amigo, se você chegar no céu você tem que responder as perguntas dele. Porque Deus não pede chances. Jesus não estava perto daquele homem pedindo uma chance para ele. Ele estava oferecendo uma chance. E nesse caso, era a última. Ele estava oferecendo uma chance de ser curado. O que Jesus está propondo para ele, que propõe para mim e para você, é uma troca. Troque o poço pela fonte. Você não precisa esperar um próximo evento. Não espere um raio. Não espere cair de um cavalo que não existe. Não espere que haja um show pirotécnico para que você tome a decisão que você precisa tomar. Não paute a sua vida de evento em evento, de fenômeno em fenômeno, de campal em campal, de vigília em vigília. Não paute a sua vida de férias em férias, porque isso é ficar perto do poço, esperando que algum fenômeno, alguma circunstância faça que a água mexa. Deus é a fonte, e a fonte jorra sempre, e a fonte está disposta a jorrar em você. Vá para a fonte. Vá para a fonte. No dia que aquele homem chamado Saulo, foi transformado, por mais fenomenal que tenha sido aquele encontro, se naquele dia tudo se resumisse em um convite, em um folder, em um banner que ele tivesse visto, em uma tentativa de levá-lo para um evento,
Mesmo desses que nos valorizamos, que nós valorizamos muito, se ele tivesse recebido um livro para ler, nós nunca teríamos ouvido falar dele. Naquele dia, Paulo se encontrou pessoalmente com Cristo, e isso fez de Saulo Paulo, e é isso que faz de mim e de você, pessoas que vivem extraordinariamente, mesmo sendo ordinários. Troque, em nome de Jesus, uma vida que espera pelo próximo evento, pelo próximo fenômeno, pela próxima circunstância, por uma fonte disposta todo segundo por você. Em que momento você pode fazer isso? Agora. Porque 38 anos esperando a água mexer, não foram capazes de uma voz, de superar uma voz. 38 anos de expectativa por uma circunstância, não tem nada ou não são nada comparadas a uma voz que diz: levanta-te. Levanta-te, toma teu leito e anda. E a palavra que mais aparece nos milagres: imediatamente o homem se viu curado. Que hora que você é curado? Jesus passa perto aqui dos nossos pavilhões e sussurra no seu ouvido: quer ser curado? Ele não está perguntando para você se quer ir para o céu. Ele não faz esse tipo de pergunta. Ele não está perguntando para você se você quer viver uma vida confortável. Ele não está falando sobre a sua autoestima hoje. Ele está falando se você quer ser curado. E não importa qual é o sintoma de cansaço desse planeta que está aparecendo para você hoje. Ele pergunta: quer ser curado? Você quer ir para o céu ou quer deixar de ser egoísta? Você quer deixar de ter uma vida paralisada que impede você de viver a plenitude daquilo que Deus pensou em você? Você quer ser curado disso? Você quer ser curado da sua incapacidade de perdoar, e a ausência de perdão está ocupando tanto espaço na sua vida que você não consegue pensar em outra coisa? Você quer ser curado das suas inúmeras tentativas de ter uma vida devocional significativa? Quer ser curado disso? Quer ser curado de ser uma pessoa que passa o tempo todo ouvindo experiências da vida dos outros? Querem ser curados? Você quer ser curado? Você quer que eu fique do céu mandando, enviando bênçãos para você? Ou você quer segurar na minha mão, eu segurar na sua e eu ser a bênção em você e de você para qualquer pessoa? Você quer o poço, quer esperar o próximo fenômeno, quer esperar a água mexer? Porque a fonte para na sua frente e diz: eu sou a fonte, eu sou a água viva. Em mim você vai se saciar. Quer ser curado? Eu quero terminar dizendo duas coisas para você. Duas histórias. A primeira é no ano de 2007, quando eu estava, 2006, nas minhas primeiras férias de comportagem. E depois de um grande dia, na minha vida é assim, sempre vem um longo dia. E no longo dia, a minha última experiência antes de voltar para a campanha foi quando eu bati na porta de uma pessoa, ela me atendeu, ela falou assim, eu perguntei: como é o nome do seu vizinho? Sabe como é que é o esquema, né? Como é o nome do seu vizinho e tal? Ele falou: nem vou falar, e se você for minimamente sadio mentalmente, não vá lá. Eu falei: eu vou. Pode falar o nome dele. Ele falou: eu não vou me responsabilizar por isso. Aí eu fui lá, enfim, o cara apontou uma arma para a minha cara, um Winchester desse tamanho, assim, um cano desse tamanho. Ele falou: assim que eu recebo meus visitantes indesejados. E engatilhou. Agora olha para mim. Presta atenção no que eu vou te dizer sobre comportagem. Eu não saí do lugar. Mesmo depois que ele abaixou a arma, que eu paralisei completamente. E se alguém não tivesse me empurrado, a esposa dele me ajudou a sair, porque não conseguia mexer um músculo, em pânico completamente. E fui para casa e fiz uma oração na casa da campanha. Falei: Senhor, eu falei isso para ele: Deus, tem gente que vai se perder. O Senhor sabe disso, eu também. O Senhor poderia amanhã não me colocar na frente dessas pessoas e colocar nas pessoas que já têm pelo menos meio caminho andado. Eu falei isso mesmo. Eu queria onde o seu Espírito já está indo e com um trabalho mais ou menos feito. Porque demais. E eu fui no outro dia. Bati numa casa e tal. Na outra, era uma casa, um terreno enorme. E uma casa lá no fundo. Portão gigante, dava para ver lá pela fresta, mal tinha interfone, ou seja, casa de quem não quer receber ninguém. E aí eu bati, quando eu bati palmo, o portão abriu, sozinho assim, era elétrico.
e não apareceu ninguém, eu vi uma mão que se colocou para fora da porta e fez assim. Falei, ai, ai, ai. Mas entrei. Quando eu fui falar com a pessoa, ele estava sentado na sala dele e falou, entra, senta aí. E eu comecei a conversar. E comecei a falar. E eu comecei a expor. E aí eu citei diabetes, eu citei pressão alta, eu citei colesterol e eu falei depressão. Aí ele parou, levantou a cabeça e falou, tem tudo isso aí. Ele falou assim, e eu não tinha. E eu comecei a ter tudo isso aí depois que a minha esposa morreu. A minha filha vai se casar no próximo domingo e eu estou tentando criar coragem de ir no casamento dela, porque nem isso eu tenho vontade de fazer. Tudo que lembra minha esposa para mim é horrível. A minha vida é triste e eu nem consigo chamar esse negócio de vida. Eu fechei tudo e em cima dele assim tinha um rosto de Jesus esculpido numa madeira escura, com uma coroa de espinhos na cabeça. Eu falei, você crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Você sabe por que ele morreu? Não, eu não sei. O que você diz sobre Jesus? Ah, Jesus era um cara legal. Não, isso é o que você pensa a respeito de Jesus. O que Jesus já falou sobre você? Nós não estamos falando da ideia que você fez de Jesus durante a vida inteira. E por favor, eu vou falar para você o que eu falei para ele. As ideias que você construiu sobre Jesus na sua vida inteira, na hora que o bicho pega, não fazem nenhum efeito. As frases que gostamos de pensar a respeito de Jesus e que nós cunhamos, nem nas circunstâncias elas servem. Jesus só faz efeito a palavra de Jesus quando ela sai da boca dele e não quando elas são construídas filosoficamente. Jesus não precisa, não pode e nunca se submeterá a ser alguém comprovado cientificamente. Deus diz para você quem é você e diz também quem Ele é. Você sabe por que Jesus morreu? Ele falou, não sei, cara. Então eu vou te dizer. Choramos juntos. Muito, muito. E naquele dia descobri por que eu estava lá. Ele se levantou e falou, eu preciso contar esse detalhe da história. Ele falou, quanto que é esses negócios aí que você está vendendo? Essa parte também é significativa. Mas ele me abraçou, se levantou e falou, vou no casamento da minha filha porque a minha vida pode recomeçar. Eu falei, pode, se você conhecer Jesus e saber que Ele está disponível a cada segundo. Ele não aparece de vez em quando, cada segundo. Um dia, a Cris fez a mesma coisa. Você vai conhecer a Cris. Ela decidiu ir até a fonte. A mãe dela, a Elaine, também fez a mesma coisa. Ela trocou o poço. Ela trocou todas as propostas por uma fonte. Ir até a fonte. Sabe? Saber o que ele falou. E saber que aquelas palavras são fonte de vida. O seu Cláudio também fez a mesma coisa. Trocou o poço. Trocou tudo. Trocou todas as propostas e trocou por uma fonte. Essa fonte é inesgotável. Foi atrás da fonte, achando que a encontrou. E já se constata que ele não encontrou a fonte. Foi a fonte que o alcançou. E hoje, sabe essa água que você fica vendo aqui atrás, nessa parte azul? Eu vou me afastar para você olhar bem. Que a Cris, o seu Cláudio, a Elaine vão entrar. É uma água que se mexe. Mas ela não se mexe a partir de uma ideia. Ela não se mexe e as ideias não são capazes de fazer mexer aquela água. Nossos misticismos e as coisas que o mundo foi elaborando com o passar do tempo, que vende como verdade, não são capazes de fazer mexer uma água daquela lá. Não são capazes de mexer a água. Não é de vez em quando que alguém, quando o primeiro que pula lá na água, que é Cris, que o senhor Cláudio, a Elaine e você já entrou. Faz mexer aquela água. O que faz mexer aquela água é o poder de Deus. Agindo sobre uma pessoa que decide trocar a ideia pela verdade. O poço pela fonte.
E quando aquela água mexe, há cura para a alma. Se você crê, diga amém. Não, diga um amém, amém. Amém. Eu queria convidar para estar agora entrando no tanque. O pastor Elias Brenha vai conduzi-los. E você vai saber que mais uma vez, para a glória do Deus eterno, o poder de Deus que para diante de alguém e pergunta: você quer ser curado? É capaz de fazer a água mexer. Esse é um momento muito lindo, porque há uma família toda aqui, o pai, a mãe, a filha, e eu queria chamar uma outra filha para vir aqui bem pertinho assistir aí. Ana Caroline, vem aqui com o seu namorado, pode vir aqui. Esse é um momento muito lindo para essa família. Sempre há uma história linda de como Deus, Ele move os corações, como Ele faz as coisas acontecerem. E nada daquilo que acontece na nossa vida acontece por coincidência. Bem-vinda, Ana Carolina. Bem-vindo. Nada daquilo que acontece na nossa vida acontece por coincidência. Tudo é providência de Deus. E essa família hoje está dentro desse tanque pela providência de Deus. Enquanto a gente conversava um pouquinho ali atrás, eles diziam assim para mim: Deus colocou um anjo na nossa vida, a Vivi. E foi muito interessante como que a Vivi apareceu na vida deles. Quer dizer, apareceu, desapareceu e reapareceu. Mas esses encontros e desencontros, eles não acontecem porque a gente quer que seja assim. É porque Deus tem as pessoas especiais e Deus sabe a sinceridade do nosso coração, e quando nós somos sinceros diante de Deus, Ele sempre vai providenciar os caminhos e os meios para que a sua vontade seja feita e cumprida na nossa vida. E foi assim que o Cláudio, a Eliane e a Cris, depois de quase 2 anos estudando a palavra de Deus, com esse anjo chamado Vivi, hoje tomam a decisão definitivamente de abraçarem a Jesus e publicamente demonstrarem o carinho, o amor e a aceitação de Jesus na vida como seu Salvador pessoal. Então é uma alegria para mim hoje, para toda essa igreja. A Vivi disse que para ela é como se ela estivesse entrando no tanque e se batizando de novo. Mas eu posso te batizar de novo também, não tem problema. Mas há uma alegria no céu extraordinária. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Por isso eu vou ter o privilégio de batizar essa família, para que esse momento ele fique registrado não apenas nas fotografias, nos vídeos dessa igreja, mas no céu, como um testemunho, Cláudio, de que você aceitou a Jesus, de que você vai servi-lo e vai amá-lo por toda a tua vida. Por isso, seguindo o desejo do teu coração, a sua profissão de fé, para que os seus pecados passados sejam perdoados e para que você recomece uma nova vida com Jesus e o teu nome seja colocado no livro da vida. Como teu pastor nesse momento, eu o batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você também, Eliane, ao lado do seu esposo, começando uma nova caminhada. E como é bom isso, não é? Como é bom poder juntos começarem esse caminho novo que com certeza vai conduzir você e toda a sua família para o reino dos céus. Seguindo também o desejo do teu coração, para a remissão dos teus pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Eu, como teu pastor nessa hora, confirmo a tua decisão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ainda é uma jovem, Cris, mas com certeza fez a decisão mais importante da tua vida. Essa decisão, essas lágrimas, esse momento de entrega, de confirmação da tua fé, de declaração pública de que você realmente ama e quer servir a Jesus, está sendo escrito no livro do céu. Os anjos estão batendo palmas nessa hora. Há uma festa lá em cima. Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida ao lado de Jesus. Por isso, seguindo esse desejo do teu coração, para a remissão dos teus pecados passados, para uma nova vida ao lado de Jesus, como teu pastor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, com você. E eu vou orar no seu lugar. Então eu vou dizer palavras que eu imagino que você diria. E que eu desejo que você diria. Então só entenda uma coisa. Você pode ficar em pé, por favor? Em segundos, pense no seguinte. Imagine que a sua vida é uma casa, como a sua casa. E como toda casa, os nossos cômodos não são só divididos por utilidade. Dá para saber qual é o nível de intimidade de alguém nos cômodos da nossa casa. Quando um amigo seu entra na sua casa, para qual cômodo você leva? Às vezes, pode ser que na sua vida o nível de intimidade seja medido pelo amigo que entra na cozinha. Não é assim? E quando não é amigo e visita a sua casa, onde ele vai? Sua sala? Se você é um brasileiro normal, e quando alguém está indo para a sua casa, o seu quarto, você vai receber alguém, a gente faz um flash em segundos, tira tudo que não pode ser visto e esconde no quartinho da bagunça. É assim ou não? Que é o lugar onde você não quer que ninguém entre. Toda a vida tem o seu quartinho da bagunça. Então, quando Jesus bate na porta do seu coração, que é a sua casa, você arruma tudo para deixar ele entrar? Ou você deixa ele entrar no quartinho da bagunça? Eu estou dizendo isso para você porque na minha oração, eu queria dizer isso para Deus e queria que você pensasse nisso. Nenhuma pessoa que visita a minha casa entra no quartinho da bagunça. Só os moradores vão lá. Só quem mora na minha casa vai no quartinho da bagunça. Por mais íntimo que seja a visita, ela não vai entrar lá. Se Jesus não for um morador, ele não vai arrumar. Ele precisa ser morador.
Então o meu pedido a Deus, e vou fazer isso no seu lugar nessa noite, é de que Deus ocupe completamente os espaços, para que na minha vida Ele não seja circunstancial, Ele não seja um fenômeno, Ele seja o condutor de todos os momentos, de todas as ações. Eu quero pedir para que Deus seja a minha fonte, não o poço. E você? É você, sim ou não? E eu quero pedir para que Ele me faça fonte. Você também gostaria? Posso te fazer uma perguntinha? Você tem um pouquinho de paciência? Eu sou o último. Mas a pergunta que eu faço para você é: você gostaria de dizer isso? Porque é importante que você diga. Então o meu convite a você agora, ao orar no seu lugar, é para que você publique o seu desejo. De que você diga: eu, Senhor, eu quero ser a pessoa que esteja sempre à fonte. Não vou mais esperar por fenômenos ou eventos. Eu não vou mais marcar datas. Eu quero viver junto a essa fonte e me hidratar dessa água, porque quem tem fome e sede de ti vai ser fato. Eu quero essa saciedade. Eu, farto de ti, não vou ter nenhuma necessidade do pecado. Se você é alguém que tem a coragem, a capacidade de dizer isso, antes de sair das férias, antes de passar pela porta dessa igreja, e gostaria de levantar, sou eu, e vir aqui à frente, eu quero olhar e orar com você. Se você quer ser alguém que leve alguém para perto de Cristo, ser a fonte, ou se você simplesmente quer fazer, não, hoje eu faço uma troca, eu quero a fonte, não quero mais o poço. Uau, era você mesmo, vem aqui. Eu quero ser a fonte para alguém. Se você vai sair e ir para a Coportage, vá para a Coportage sendo fonte para alguém. Incomode corações. Se você quer experimentar dessa água e parar de viver nos mitos, diga isso para o universo todo. Se você quer dizer o que essa música está dizendo para você: Senhor, eu vou entregar tudo, eu não quero tê-lo como visitante na minha casa. Por mais que o Senhor seja um frequentador, eu quero tê-lo como morador. Então o Senhor vai mudar tudo e fazer o que o Senhor quiser sempre. Sempre. Sempre do jeito dele. E se você que está aqui na frente quiser aproximar um pouco mais para desbloquear, porque tem uma multidão de coxos, aleijados e paralíticos. Eu não sei se você já fez aquela água mexer alguma vez. Já? Já fez? Agora é só ficar na fonte. Chega aí, brother. A glória do Evangelho, ela se dá quando Cristo olha para você e fala: filho, eu te amo. Mas ela se completa quando você fala: pai, eu também. A maravilha do Evangelho que convence o mundo é quando Cristo fala: eu me dei por você. E que você fala: eu também. Assim que uma história de amor se conclui. Quando Cristo sai de onde Ele está e vai atrás de você. E quando você sai de onde você está e fala: estou indo na tua direção também. Nós vamos subir agora na direção dele, depois que Ele desceu na nossa. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado. Porque o Senhor nos oferece chances. Nos oferece possibilidades de mergulhar no infinito da tua liberdade. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E tudo que sentimos de bom vem de ti. Obrigado, Senhor, porque podemos livremente, mesmo com altíssimo custo da tua parte, te chamar de Pai. Então, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos poderosas o nosso cansaço, as nossas incertezas e dúvidas, as nossas tristezas, as mágoas, as promessas não cumpridas,
a nossa indisposição, a nossa preguiça, tudo aquilo que nos impede de brilhar e sermos, Senhor, gloriosamente a Tua imagem. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos e tudo que aquilo que chegaremos a ser. Pai, o que queremos e queremos pedir a Ti nessa noite é que possamos estar aos Teus pés, junto à fonte, e nos alimentar, nos refrigerar dessa água, a água da vida. Pedimos a Ti que coloque em nosso coração fortes crenças, Senhor, mais fortes e resistentes do que as tentações de crermos nos mitos do mundo, nas crendices, nas ideias, mas crer em Ti e na Tua palavra, e que a Tua palavra nos sustente e nos alimente. Queremos, Senhor, estar junto a Ti, e Tu em nós possa produzir uma fonte a jorrar, que alimente e seja uma fonte de busca e de encontro para todo aquele que quer Te ver. Faz de nós, Senhor, cheios de Ti, e sejas Tu, Senhor, hoje o amor, a paz, a bênção, a vida em nós. O que queremos dizer a Ti, Senhor, nessa noite é que nós não vamos entregar uma parte de nós. Nós queremos pedir que o Senhor entre coração adentro e tome tudo, porque é tudo Teu. Portanto, ao terminarmos essa oração, ouça-nos, Senhor, em nome de Jesus, dizendo a Ti assim: tudo entregarei. Ouça-nos, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Eu digo amém a você. Se você quiser voltar para o lugar cantando essa música, cante conosco. Ao terminarmos, volte, abrace seu amigo, segure na mão de quem está perto. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro.